Teste. Nossa. Fizemos um bom teste aqui. Está um pouco alto, será? Ou tá bom, gente? Está agradável? Está gostoso? Que bom. Já estamos ao vivo e a cores. Então pronto, agora chegou o Festuce e vai dar tudo certo. Gente, boa noite. Que todos sejamos muito bem-vindos à nossa casa. Vamos chegar mentalmente também aqui, espiritualmente, para que possamos formar essa conexão desde a oração de abertura até a leitura do Evangelho, que nós possamos aproveitar o melhor possível esses momentos que estamos aqui. Pedir para a Sene nos fazer a oração de abertura. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um estudo do Evangelho. E vamos, nesse momento, fechar os nossos olhos, acalmando o nosso coração e a nossa mente, e, na medida do possível, deixando lá fora todas as nossas inquietações, preocupações, todas as nossas inseguranças e medos, que possamos, sim, acolher as nossas emoções, mas transmutá-las em energia do bem, em luz e muito amor. Vamos pedir o amparo dos amigos espirituais que sempre nos acompanham, a todas as equipes socorristas, equipes médicas, as equipes afins a esse nosso estudo do Evangelho, tão salutar e tão bendito em nossas vidas. Agradecendo sempre a Deus a oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, agradecendo a oportunidade dessa existência, onde passo a passo e dia a dia estamos podendo nos corrigir, nos desenvolver e nos aprimorar cada vez mais. Que o patrono da nossa casa, Eurípides Barçanufo, esteja conosco nesse momento. Dr. Bezerra de Menezes e toda a sua falange de cura e de amor nos acompanhe. E que Jesus, o Divino Mestre, esteja sempre conosco. E que façamos nesse momento, juntamente a Ele, a prece que Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos sempre de todo mal, porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. E agora amparados, principalmente pelos nossos mentores pessoais e anjos de guarda, que possamos estender todos esses eflúvios e bênçãos a todos os necessitados e aqueles que carecem de amor, de fraternidade e do pão também. E em nome de Deus, em nome de Jesus e de todos os amigos abnegados e trabalhadores dessa casa, damos por iniciados os estudos dessa noite. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos. Hoje, então, dando sequência à leitura do capítulo 16, nós vamos ler os itens 9 e 10. Instruções dos Espíritos. A verdadeira propriedade. Pascal, Genebra, 1860. O homem não possui como seu senão aquilo que pode levar deste mundo. O que ele encontra ao chegar e o que deixa ao partir, goza durante sua permanência na terra. Mas, desde que é forçado a deixá-los, é claro que só tem o usufruto, não a posse real. O que é, então, que ele possui? Nada do que se destina ao uso do corpo e tudo o que se refere ao uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Eis o que ele traz e leva consigo, o que ninguém tem o direito de tirar-lhe, e o que ainda mais lhe servirá no outro mundo do que neste. Dele depende estar mais rico ao partir do que ao chegar neste mundo, porque a sua posição futura depende do que ele houver adquirido no bem. Quando um homem parte para um país longínquo, arruma a sua bagagem com objetos de uso nesse país, e não se carrega de coisas que lhe seriam inúteis. Fazei, pois, o mesmo em relação à vida futura,
aprovisionando-vos de tudo que nela vos poderá servir. Ao viajante que chega a uma estalagem, se ele pode pagar, é dado um bom alojamento. Ao que pode menos, é dado um pior. E ao que nada tem, é deixado ao relento. Assim acontece com o homem quando chega ao mundo dos espíritos. Sua posição depende de suas posses, com a diferença de que não pode pagar em ouro. Não se lhe perguntará: quanto tinhas na terra? Que posição ocupavas? Eras príncipe ou operário? Mas lhe será perguntado: o que trazes? Não será computado o valor dos seus bens, nem dos seus títulos, mas serão contadas as suas virtudes. E nesse cálculo, o operário talvez seja considerado mais rico do que o príncipe. Em vão alegará o homem que, antes de partir, pagou em ouro a sua entrada no céu, pois terá como resposta: as posições daqui não são compradas, mas ganhas na prática do bem. Com o dinheiro podes comprar terras, casas, palácios, mas aqui só valem as qualidades do coração. És rico dessas qualidades? Então sejas bem-vindo. E teu é o primeiro lugar, onde todas as venturas te esperam. És pobre? Vai para o último, onde serás tratado na razão de suas posses. M. Espírito Protetor, Bruxelas, 1861. Os bens da terra pertencem a Deus, que os dispensa de acordo com a sua vontade. O homem é apenas o seu usufrutuário, o administrador mais ou menos íntegro e inteligente. Pertencem tão pouco ao homem, como propriedade individual, que Deus frequentemente frustra todas as suas previsões, fazendo a fortuna escapar daqueles mesmos que julgam possuí-la com os melhores títulos. Direis talvez que isso se compreende em relação à fortuna hereditária, mas não àquela que o homem adquiriu pelo seu trabalho. Não há dúvida que, se há uma fortuna legítima, é a que foi adquirida honestamente, porque uma propriedade só é legitimamente adquirida quando, para conquistá-la, não se prejudicou a ninguém. Pedir-se-á conta de um centavo mal adquirido, em prejuízo de alguém. Mas porque um homem conquistou por si mesmo a sua fortuna, terá alguma vantagem ao morrer? Não são frequentemente inúteis os cuidados que ele toma para transmiti-la aos descendentes? Pois se Deus não quiser que estes a recebam, nada prevalecerá sobre a sua vontade. Poderá ele usar e abusar da sua fortuna, impunemente, durante a vida, sem ter de prestar contas? Não, pois ao lhe permitir adquiri-la, Deus pode ter querido recompensar, durante esta vida, os seus esforços, a sua coragem, a sua perseverança. Mas se ele somente a empregou para a satisfação dos seus sentidos e do seu orgulho, se ela se tornou para ele uma causa de queda, melhor seria não a ter possuído. Nesse caso, ele perde de um lado o que ganhou do outro, anulando por si mesmo o mérito do seu trabalho. E quando deixar a terra, Deus lhe dirá que já recebeu a sua recompensa. Que assim seja. Mais uma vez, boa noite a todos. Que possamos estar aqui mentalmente, espiritualmente, porque graças a Deus estamos tendo mais uma oportunidade de olharmos para o Evangelho e de nos posicionarmos mentalmente, espiritualmente, enquanto estamos encarnados. E aos nossos irmãos desencarnados convidados a participar dessa reunião, convidados por seus tutores, por seus amigos, por aqueles que estão trabalhando no campo da espiritualidade para organizar um futuro reencarne, trabalhando a harmonização no plano espiritual. Eu gosto muito de uma expressão que o Emmanuel usa, que ele fala: aqueles que intercederam em favor do nosso reencarne. Está lá na biblioteca o Livro da Esperança. Quando o Evangelho segundo o Espiritismo completou 100 anos, portanto, há quase 60 anos,
O Evangelho vai completar 160 anos agora, o Evangelho segundo o Espiritismo, tá, gente? Quem estiver acompanhando pela internet, for de outras tradições, o Evangelho segundo o Espiritismo é um apanhado da exemplificação moral contida nos evangelhos canônicos, aqueles 4 evangelhos que nós conhecemos. Oi, Valéria? É aquela câmera que está para mim? Agora ficou chique aqui. E essa pequenininha aqui vai para onde? Também. Tá bom. O apanhado dos evangelhos canônicos, o Espírito Verdade, junto com Allan Kardec, tomaram a decisão de não se desgastar naquilo que a humanidade veio se matando, né? Aquelas palavras que a igreja usou como dogma, algumas questões de datas, de locais, porque sempre houve muita briga em torno disso. Já a exemplificação moral chegou incólume, chegou até nós na essência. Olha que coisa maravilhosa isso. E eu atribuo isso, penso eu, a sabedoria de Jesus, que sabia o contexto no qual ele estaria pregando, ensinando, sabia que o poder estabelecido ia contestá-lo, mas deixou algumas lições que eles não tinham, inclusive, alcance para perceber. Lembra quando ele fala, eles vão olhar e não verão, eles vão escutar e não entenderão? E os discípulos perguntam, mas por que você fala por parábolas? Porque a vocês é dado ver e entender, ouvir e compreender. A eles não, porque o orgulho cega. E aqueles que sucederam os cristãos primitivos, aqueles que levaram Jesus até o Gólgota, aqueles que torturaram Jesus, porque ele vinha, na visão deles, Jesus vinha afrontando o negócio deles no templo, porque Jesus curava de graça, curava de sábado. Jesus às vezes é enérgico ao chamá-los de hipócritas, porque fala assim, vocês estão achando ruim que eu curo de sábado, mas se o bezerrinho de vocês encalhar na valeta lá no sítio, vocês vão lá tirar, mesmo que seja sábado, para não tomar prejuízo no bolso. Então, Jesus de outras vezes disse, não é o que sai, não é o que entra pela boca que macula o homem, mas é o que sai, né? Porque eles eram tão pobres que muitas vezes não conseguiam lavar as mãos para comer, e aqueles judeus mais ortodoxos, mais radicais, diziam que os discípulos, as pessoas que andavam com Jesus, não lavavam as mãos, como diz a velha Escritura. Jesus, ele tem que fazer uso de energia muitas vezes, para se fazer entender. Mas ele nos deixa esse legado, e a doutrina espírita vem buscar, né? Eu me dirigi às pessoas que não são da nossa tradição, e não tem problema nenhum em vocês estarem acompanhando isso pela internet, mas o Allan Kardec, junto com esse grupo de espíritos, então busca do Evangelho aquilo que a humanidade não brigou, como por exemplo, o que nós acabamos de dizer agora, de que o que macula o homem, o que deprime o homem miseravelmente, é o que sai da boca, e não o que entra. E é por isso que ele faz aquela advertência que serve para a lição de hoje, né? Se o teu olho é motivo de escândalo, é preferível que você arranque. Se a tua mão é motivo de escândalo, e óbvio que não é ao pé da letra, né, gente? Porque a constituição desse organismo físico, dessa ferramenta de trabalho, é um patrimônio que a vida nos empresta, e é verdade que participamos dessa construção com os nossos méritos. Esse raciocínio é complexo mesmo, mas é importante a gente repetir isso. Mas isso nós estamos tomando por empréstimo. E deu muito trabalho essa encarnação. Deu muito trabalho conjugar o estado espiritual no qual estávamos, a herança espiritual que somos nós mesmos, combinando com a herança genética dos nossos genitores, para que tivéssemos essa ferramenta de trabalho que nós somos construindo no momento da gestação, célula por célula, como ensina o André Luiz, entrando no detalhe do detalhe. É uma construção hipercomplexa, mas ela é necessariamente assim, porque do contrário nós não teríamos a questão do mérito. Do contrário, tanto fazeria nós sermos cruéis homicidas ou
imperfeitos úteis como estamos sendo nessa existência. Se tanto faz, qual a diferença de você ser uma estelionatária que põe a perder as pessoas através dos golpes? Se tanto faz isso, se tanto faz você usar sua inteligência para seduzir, a sua inteligência para roubar, se tanto faz você usar sua força para massacrar, seja a força moral ou física, então de que vale se é tudo a mesma coisa? De que vale nós estarmos aqui nos empenhando arduamente em estar atentos às orientações de Jesus para corrigir o nosso rumo, para corrigir o nosso olhar, para corrigir a nossa atitude? Não faria o menor sentido o Evangelho de Jesus, nenhum sentido faria. Porque Jesus ensina que a cada um será dado segundo suas obras. Ok, é justo. E ele ensina também que muito será pedido a quem muito foi dado. É justo. Por tudo isso, estamos aqui, nesse movimento de aprendizagem, e a partir daí, essa luta conosco, né? O Emmanuel também nos oferece uma imagem muito sábia. Ele diz: nós somos milênios de trevas, duelando com uma ânsia de luz, essa ânsia de luz que se acendeu a partir do nosso entendimento com o Evangelho. Muito bem, que assim seja, graças a Deus, estamos tocados pelo Evangelho de Jesus, reconhecemos Ele na condição de Divino Mestre e Senhor, e estamos aqui trabalhando arduamente, duelando conosco. Divino duelo esse, vamos seguir adiante, né? Então tem a ver essa questão do mérito, quando ele toca hoje, que é muito justo conquistar uma fortuna pelo trabalho, honestamente. Porque o juiz que vende sentença também é trabalho, mas é desonesto. O médico que vende atestado, o delegado que vende inquérito, o promotor que vende inquérito, o político que vende o mandato, é trabalho, mas é desonesto e está destruindo, né? Então ele fala, o trabalho honesto, muito bem. Olha a diferença que faz a construção dessa riqueza através, já repetimos aqui, do estudo, do trabalho, do esforço, da resiliência, da compreensão. E quando vem como consequência, né? Como Jesus anunciou, cuidai primeiro das coisas do céu e tudo mais lhe virá por acréscimo. Se o trabalho, a paciência, a resiliência, a compreensão, se você tem mais habilidade de formar rodinha do que espalhar rodinha, e esse networking, como se diz hoje, essa família material, esse grupo, nós conseguimos tocar um empreendimento, como se diz hoje, do terceiro setor. Se tudo isso é consequência, percebe que a gente já cresceu fazendo isso? A gente se desenvolve intelectualmente estudando, a gente se desenvolve intelectualmente trabalhando, a gente se desenvolve. O que nós estamos trabalhando aqui arduamente, e na medida do possível, é que que todos possam ter mais oportunidades. Mas nós não podemos deixar de agradecer a que nós recebemos. De poder ver, de poder conversar, de poder ler, de poder ouvir, de poder trabalhar o nosso discernimento. Gente, olha o movimento que nós estamos fazendo. E se isso tudo culmina num negócio lucrativo, que assim o seja. Como foi o caso do Zaqueu, que era rotulado como um cobrador de imposto, injusto, cruel, etc. Jesus foi lá e falou, não, o cara trabalha. E essa questão das oportunidades também tem relação com aquela revelação que Jesus faz, de que a cada um será dado segundo suas obras. Ah, mas vocês espíritas têm explicação para tudo, vocês são muito conformados, vocês são muito acomodados, já ouviu isso? Muito, né? Então, nós estamos em busca de compreender, nós acreditamos em Deus. E a partir daí a nossa crença se desenvolve
para entender que Deus é infinito em todos os seus atributos, da justiça, da inteligência, da misericórdia. E que fomos criados simples e ignorantes. Essa é a tese espírita. E que Jesus vem fazer revelações que organizam o nosso pensamento no sentido da justiça. Se a ação de compreensão, se o esforço de compreender, se o esforço de ajudar, se o esforço de perdoar culmina, tem como consequência uma situação mais pacífica, mais prazerosa, mais gostosa, de mais agregação do que de desagregação, e se por isso gozamos de amizade, se por isso construímos o nosso empreendimento, se por isso tivemos auxílio para os nossos estudos, não se trata de sorte. Porque nunca um cientista provou haver sorte, mas todos eles, sem nenhuma exceção, provam haver a lei de causa e efeito. E é essa lei de causa e efeito que Jesus o tempo todo repete nos evangelhos. Então, quando a expiação e a prova dolorosa chegam, nós vamos entender com Jesus que, ao contrário de abandono, significa que o Pai reconhece em nós estrutura emocional e espiritual suficientemente fortes para viver aquela experiência libertadora, porque a gente colhe o que planta. Quem disse isso? Jesus de Nazaré. A cada um será dado segundo suas obras. Todo aquele que faz o mal torna-se escravo do mal. Não necessariamente nessa existência, não é? Eu tenho uma amiga que provavelmente pode estar nos acompanhando agora, que ela tem uma artrite reumatoide, a fibromialgia, né? Uma delas, né? E há 2 anos ela vem piorando. E eu vou me atrever a fazer uma reflexão espírita aqui. A semana passada, faleceu um amigo nosso, aos 68 anos. Ficava sentado aqui, me ouviu várias vezes perguntar quem acha que vai desencarnar essa semana. O Tarcísio querido deve estar conosco aqui, não sei se está em fase de recuperação no plano espiritual, mas ele, a Maria Elisa, as filhas, a Thaís, sempre sentavam aí junto de vocês. E o Tarcísio desencarnou. E eu fui convidado para fazer oração no velório. E fizemos essas reflexões que aqui vocês estão acostumados a ouvir. Aí ao final o nosso dentista me chama e fala assim, mas eu acabo não me conformando, né? Porque o meu irmão teve câncer. E como pode ser isso, né? E eu fiz uma análise com ele, que eu nunca tinha parado para pensar, e naquele momento do velório fiz e repito aqui com vocês. Porque me lembrando da minha amiga da fibromialgia, que piorou durante os últimos 2 anos, e que agora precisou deixar o emprego para se tratar, porque ela não estava mais conseguindo se vestir de dor. Então eu fiz uma análise, uma analogia com em que momento nós nos desorganizamos, já que Deus é infinitamente justo e bom, e já que a revelação de Jesus de Nazaré é que a cada um será dado segundo suas obras, em que momento nós nos desorganizamos a ponto de não ter mais o controle? Em que pese alguns tipos de cânceres já haver tratamento, outros não há. Em que pese a fibromialgia também haver tratamento, muitos processos são muito prolongados. Porque, por exemplo, se você tem uma gastrite, Léo, você tem uma gastrite, você vai no gastro e ele vai perguntar o que você anda comendo, o que você anda bebendo, se você anda fumando. E ele vai dizer, olha, a sua refeição então você vai equilibrar assim, né? Você não vai comer determinadas questões, você tem esse remédio para tomar. Ele vai fazer um diagnóstico do que você tem, vai dar uma boa receita,
e você, como um bom paciente, vai obedientemente e inteligentemente seguir aquela receita. Certo? Felizmente, a nossa medicina já tem recursos que até muito pouco tempo atrás não tinha. E somos crentes de que isso vai avançar cada vez mais, graças a Deus. Mas percebe que você está no controle da situação? Você falou, ok, então eu estou fumando demais, eu estou bebendo demais, eu estou comendo demais, então eu vou reduzir conforme o médico orientou. Eu vou na nutricionista, eu vou no cardiologista, e eu estou no controle da situação. A fibromialgia e o câncer, a gente não está no controle da situação. Então esse mistério, né, em que momento eu me desorganizei a ponto de não estar mais no controle da situação? Porque na nossa opinião, a tese espírita é que não há sorte e azar, e que muitas vezes nós perdemos o controle da situação, como os nossos irmãos que reencarnam num nível de deficiência, que eles não puderam escolher, isso é consequência. E aí a família acaba também estando perto em todas essas situações, porque deve haver também, muito provavelmente, assim ensina o Espiritismo, uma relação, um nexo causal. Porque é pai daquela criança, porque é mãe daquela criança, porque é vô, porque é irmão, porque é marido, porque é mulher. Deve haver, e há, eles nos informam que é uma relação. Será que nós participamos, com a nossa inteligência, de levar o Rocha para o desvio e ele sucumbiu? Se eu causei dano, eu tenho que reparar. Então tá, Rocha, vamos lá junto, dessa vez eu estou com você, nós vamos enfrentar. Não, minha relação é com a Rose, neto. Ela me ajudou a aprontar, só que eu me dei mal, e consciencialmente ela está sofrendo, ela pede a Deus uma oportunidade de reparar o dano, e ela fala, vamos lá, Marquinho, você vai dar trabalho, mas eu tenho parte nessa responsabilidade. Isso é uma expiação. E se for uma prova? Se for uma prova, o Fernando levantou a mão. Ó, Marquinho, você está precisando de uma força para levar adiante aí essa questão? Conta comigo. A gente pode ter combinado isso no plano espiritual, ou aqui você é alguém que se colocou à disposição. Ó, estou à disposição para ajudar. Isso é uma prova. Eu assumo um compromisso, me esforço para superar aquilo. Eu e o Pedrinho damos as mãos e a gente toca o barco. Pedrinho, tem pedra no caminho, mas a gente vai ajudando um ao outro e a gente consegue, muitas vezes, a força que sozinho a gente não tem para superar. Porque a gente não vai resolver o problema de ninguém. Tem um outro raciocínio viciado do espírito, você está sofrendo é porque aprontou. Ô filho de Deus, será justamente que você está no caminho que a força tem que vir de você? Não é assim que o Kardec fala, né? Eu às vezes brinco um pouquinho com as palavras, né? Não é da nossa conta ficar julgando. Mas não é que a gente tem explicação para tudo, nós estamos apalpando, né? Nós estamos tangenciando, nós estamos especulando, porque nós acreditamos em Deus e sabemos que Ele é justo. Então, porque para né, segundo a lição de hoje, tudo parece dar certo, a pessoa fala, aquilo ali, o Rocha é Midas, ele põe o dedo, a coisa, né? Não tem gente assim? E ao mesmo tempo você vê a gente se esforçando, né? E vai, dá a cabeçada, e vai, dá a cabeçada. Deus está vendo. E aí, entra um fator muito importante, aliás, imprescindível, que está na letra daquele conjunto Rapa. A fé na vitória tem que ser inabalável. Se nós somos conscientes de que somos responsáveis por absolutamente tudo que nos ocorre, tudo, ou causamos nessa existência, ou estamos colhendo o que plantamos em outra. Então, absolutamente tudo que nos ocorre, a responsabilidade é nossa. Por imprudência, imperícia, invigilância, ou colheita. Então nós vamos olhar essa conta, Festucci, porque quem erra a conta é o dono do restaurante. Deus não. Se mandar a conta para nós, é porque é nossa. E a Isabela está chegando agora lá de concordar comigo. Olha para a conta, encara, e a fé na vitória tem que ser inabalável, porque, aproveitando a letra de outra música, que o Rocha gosta de samba,
Deus dá o frio conforme o cobertor, quer dizer, esse verso do nosso querido Adoniran Barbosa, ele veio daquela fala de Jesus, espero. Se o teu filho te pede pão, você dá pedra. Se ele te pede um peixe, você dá uma serpente. Percebe como o Evangelho tem lógica quando nós consideramos a visão panorâmica da existência? Senão não faz sentido algum. O Evangelho de Jesus não faz nenhum sentido se nós pretendermos estabelecer que a vida começou na fecundação. Mas é Ele mesmo que diz: aquele que não nascer de novo não verá o reino de Deus. Em verdade vos digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não verá o reino de Deus. Kardec pensou essa pérola. Deve haver um nome melhor que pérola, né? Do que essa joia que causa, essas joias que causam tanta violência, que estão destruindo biomas no planeta inteiro. Vou achar um outro termo, vai. Kardec pensou esse tesouro, mesma coisa. Me ajuda, Léo. Kardec pensou essa divindade, essa maravilha, quando Jesus diz, né, ajuntai tesouros no céu. E Jesus precisou usar essa expressão porque os nômades, né, os judeus que foram saídos do Egito, levavam essas riquezas, por isso que eles usam muitas joias até hoje. Ajuntai tesouro no céu, porque lá o ladrão não rouba, a traça não rói, a inveja não cobiça. Então percebe como faz todo sentido nós entendermos os atributos infinitos de Deus, as revelações que Jesus nos faz, para que aí sim nós possamos fazer uso dessa ferramenta poderosíssima da fé, para superar o passo a passo. Com muita gratidão pelos recursos que nós temos nessa utilização. E o que nós estamos fazendo hoje? Vamos lembrar hoje. O que esteve ao nosso alcance para nós sermos mais gentis? Para nós assumirmos uma postura de mais cooperação, de menos julgamento, de mais acolhimento. É ou não é o Evangelho para nós, inclusive para esse que vos fala? Alguma dúvida, gente? Então, agradecidos por mais essa oportunidade, nós vamos pedir para a Sene coordenar o nosso grupo de médiuns para se posicionarem para a transmissão dos passes. E que nós, o Léo vai ao piano, hoje cooperar conosco no piano, e que nós possamos mentalizar os nossos lares com fé vibrante, mentalizar os nossos familiares, mentalizar o nosso ambiente de trabalho, os nossos colegas de trabalho. Vamos mentalizar com fervor. Quem quer que o nosso pensamento alcance agora, em súplica rogamos que os trabalhadores da seara do Cristo, que somam conosco nesse pedacinho humilde que nos foi confiado para o trabalho, que possamos repartir esses recursos que a nossa medicina terrena ainda não tem, mas que a medicina divina infinitamente tem. E que esses bálsamos colhidos dos mananciais infinitos do amor de Deus possam nos abençoar, restaurar a atmosfera espiritual dos nossos lares, do nosso ambiente de trabalho, restaurar as nossas forças.
que todos possam ser abençoados. Vamos para o passe.